Hoje nós falaremos sobre arquitetura RISC. Bem, arquitetura RISC significa computador com conjunto de instruções reduzidas. É justamente o contrário do que nós temos como arquitetura CISC. Nós vimos que, de acordo com a evolução dos nossos processadores, os processadores começaram a ficar cada vez mais inchados, digamos assim, com relação ao conjunto de instruções e os tipos de endereçamento. Então, toda vez que algum programador diz, olha, essa função aqui é muito utilizada, ela é muito utilizada, ela é muito utilizada. Então, se não está no programa, no processador, aquela instrução, aquele comando, então alguém tem que implementar em software. Então, se não está implementado no processador em hardware, tem que ser implementado em software. Então, muitos desses comandos em software que eram muito utilizados, a gente sabe que tudo que é implementado em hardware é muito mais rápido que implementado em software. Então, o que é que o pessoal fazia? Ó, já que esse negócio aqui é muito utilizado, nós vamos colocar estes comandos em hardware, em circuito, né? E aí isso fez o quê? Com que os processadores começassem a ganhar mais instruções, mais instruções, mais instruções, mais modos de endereçamento, e aí mais circuitos, mais circuitos, mais circuitos. E os processadores começaram a ficar cada vez mais inchados, digamos assim, de instruções, de modos de endereçamento. Então, a arquitetura RISC vem justamente o contrário de tudo isso. É por isso que é um computador com um conjunto de instruções reduzidas. A ideia é ter instruções menores, bem primitivas, mais básicas, com menores conjuntos de endereçamento, porém que elas deveriam ser executadas muito mais rápido. Então, quais foram os principais avanços desde a criação da arquitetura de Van Neumann? Primeiro, o conceito de família de computadores, aquela ideia que eu tenho vários computadores com organizações diferentes, né? Processadores diferentes, quantidade de memória diferente, quantidade de entrada e saída diferente. Ou seja, eu tinha computadores mais básicos, né, mais baratos, mas também tinha computadores mais poderosos, né, com mais memória, com mais recursos, com mais entrada e saída, mais velozes. Mas uma grande vantagem que se tinha nisso, né, é que todos conversavam o mesmo idioma, a mesma arquitetura, certo? Então, falando em baixo nível, né, uma arquitetura é o quê? Um conjunto de instruções, né? Tudo que um processador entendia, né, por mais básico, mais simples que ele seja, um computador tivesse uma organização extremamente simples, mas o conjunto de instruções era a mesma daquele de maior desempenho, né, o mais caro. Então, significa o quê? Que um programa que foi criado para um computador roda em todos os computadores da família. E aí surgiram grandes famílias, como o x86, x64, né? E outras famílias. Hoje em dia são os mais conhecidos são o x32, né? E x86, 32 bits, e o x64 de 64 bits. Um programa desenvolvido em x32 roda em todos os computadores x32. Um programa feito em x64 vai rodar para todos os computadores de x64. Eu não preciso recompilar, nem modificar nem uma única instrução. O x32 e o x64 têm uma particularidade, porque o x32 é um subgrupo do x64. Todo programa x32 também roda no x64, mas nem todo programa feito em x64 vai rodar no computador x32, certo? Porque o 32 é um subconjunto do x64, né? Se um comandozinho tiver uma única instrução do x64, então já não roda mais no x32. Então, esse é o conceito de família, né? Então, era um dos grandes problemas no início da computação foi justamente essa, né? Porque não existia um padrão. Então, todo desenvolvedor criava o seu computador com a arquitetura que quisesse. Se eu tivesse uma única instrução, uma única forma de endereçamento, uma formatação de um bitzinho que for diferente do outro, já um programa já não rodava no outro. E as empresas tinham essa dificuldade de trocar computadores, porque se eles trocassem de computador, provavelmente ele teria que trocar todos os programas. E naquela época, nem trocar um programa não era tão simples, provavelmente tinha que contratar um profissional, teria que fazer a migração de dados, era uma confusão. Então, trocar computadores nessa época era muito ruim. Então, os empresários ficavam com computadores por décadas e não queriam trocar de forma alguma esses computadores.
Então, esse é o conceito de família de computadores. Um outro grande avanço foi a memória cache, aquela ideia de fazer com que o computador faça acesso em memória rápida, evitar acesso em memória lenta. Certo? Então, eu tenho lá a cache, que é bem maior do que os registradores, mas não tão rápido quanto eles. Porém, a cache é menor do que a memória RAM, mas muito mais rápida do que a RAM. Nós vimos que pela arquitetura de Von Neumann, as instruções e dados devem estar na memória, as instruções estão em sequência e serão executadas em sequência, a não ser que haja um desvio. Então, pelo princípio da localidade, quando um processador busca uma instrução, provavelmente logo em seguida ele vai buscar a próxima, a próxima, a próxima. Por quê? Porque as instruções estão em sequência e serão executadas em sequência. Então, qual é a ideia? Toda vez que eu tenho que fazer um acesso na memória RAM, já que ela é extremamente lenta, em vez de pegar uma única palavra de instruções, eu pego logo um conjunto bem grande de instruções e boto dentro da cache. E aí, quando o processador precisar fazer uma busca por mudar alguma instrução, pelo princípio da localidade, provavelmente, se eu colocar tudo ali dentro da cache, todos no primeiro acesso e os próximos também serão na cache, que é muito mais rápido do que fazer o acesso à leitura ou à escrita na RAM. Essa é a ideia da memória cache. Nós teremos uma aula só falando sobre isso. Outra grande avanço foi o pipeline de instruções. Também temos uma aula só falando sobre o pipeline de instruções. A ideia é ter como se fosse uma linha de montagem, né, onde tem várias instruções sendo executadas ao mesmo tempo, porém elas estão em estágios diferentes. Para quê? Fazer com que o processador fique o maior tempo possível sendo utilizado. Então, a memória cache evita o acesso à memória lenta, e já o pipeline faz com que eu tenha várias instruções sendo executadas ao mesmo tempo. E um outro grande avanço são os múltiplos processadores. E aí eu tenho vários processadores executando em paralelo. Cada processador pode ter seu pipeline, pode ter sua cache. Ou seja, a quantidade de instruções executadas paralelamente aumenta e muito, utilizando muitos processadores. Então, a ideia é ter não um processador extremamente rápido, rápido no sentido de ter muitos gigahertz de clock, 3, 4, 5, 6, 7 gigahertz. Não dá. O processador vai torrar. Então, já que nós chegamos já no nível de consumo de energia, de liberação de calor, de interferência eletromagnética muito alta, então não dá para aumentar mais a velocidade do clock, os gigahertz. Então, o que é que se fizeram? Já que não dá para aumentar a velocidade do clock mais, então vamos fazer com que a cada clock eu faça mais coisas. Cada ciclo, mais coisas sejam executadas. E é justamente essa ideia do paralelismo. E o outro grande avanço é justamente a arquitetura RISC. Como eu falei, a arquitetura RISC começou a fazer com que os processadores ficassem cada vez mais complexos, mais complexos, mais complexos, né? Cada vez mais inserindo mais lógica dentro do processador. E a arquitetura RISC fez justamente o contrário. Olha, veja que na arquitetura CISC nós inserimos cada vez mais instruções, mais modos de endereçamento, as instruções vão ficando cada vez maiores, com mais endereçamentos, ou seja, são palavras grandes, com vários bits, né? A arquitetura RISC foi justamente no contrário. As instruções agora serão poucas, em vez de ter centenas de várias instruções distintas, eu teria apenas um conjunto de algumas poucas dezenas. Porém, essas instruções serão executadas muito mais rápido, porque elas são menores e farão mais acessos em registradores. Então, elas com certeza são muito mais rápidas do que uma instrução, a execução de instrução em CISC. Uma instrução CISC faz muita coisa, porém levando muito tempo. Já uma instrução RISC, ela faz pouquinha coisa, porém um tempo muito pequeno. Então, essa é a grande diferença e nós vamos entender como é que funciona isso agora. As principais características da arquitetura RISC são justamente essa. Grande número de registradores de propósito geral. Lá na arquitetura CISC, nós temos o contrário. A quantidade de registradores de propósito geral é bem pequena, pouquíssimas unidades. Então, por quê? Porque na CISC, eu tenho poucos registradores, mas os registradores são grandes porque as instruções são grandes. Então, eu tenho poucas
registradores, mas eles são grandões. E abastecer esses registradores grandões leva um certo tempo. Já na RISC, não. As instruções são menores, então eu não preciso de registradores tão grandes. Eu posso ter registradores menores. Como eu tenho registradores menores, eu posso aumentar a quantidade desses registradores. Então, a ideia é justamente essa, ter uma grande quantidade de registradores de propósito geral. Se eu tenho muitos registradores de propósito geral, significa que eu vou abastecer esses registradores com dados de instruções. E a maioria dos acessos não será nem cache nem RAM, será em registradores, que é muito mais rápido que as outras duas tecnologias. Outra coisa, na arquitetura RISC, os compiladores são otimizados para utilizar esses registradores. Nos compiladores da arquitetura CISC, ele sabe que não existe muitos registradores de propósito geral. Agora, na RISC, não. Ela sabe que existem esses vários registradores. Então, os compiladores são otimizados para utilizar esses vários registradores e otimizar a leitura e escrita de dados e instruções. Conjunto de instruções simples e limitado. Como eu falei, as instruções na arquitetura RISC elas são bem menores. Não existem vários modos de endereçamento, né? Então elas são pequenininhas, tem poucos bits comparado com a arquitetura CISC. E eu também não tenho centenas de instruções diferentes. Eu tenho algum conjuntozinho bem pequeno, conjunto básico de instruções, e qualquer comando em alto nível tem que ser transformado, né? Gerar vários pequenos comandos em baixo nível. Porém, esses comandos em baixo nível são executados extremamente rápidos. São muitos, mas porém serão executados bem rápido. Outra coisa, como as instruções são pequenas, são simples, o pipeline não vai ter muitos estágios. São pouquíssimos estágios, né? Então, significa o quê? Que rapidamente eu preencho o pipeline e rapidamente eu entrego, finalizo a instrução e busco uma nova. Finalizo a instrução e busco uma nova. Então, ele não sente tanto problema quanto a arquitetura CISC quando existe um desvio. Ele ainda perde desempenho, mas não perde tanto desempenho quanto a arquitetura CISC. Nós vimos que lá no pipeline, se eu tenho muitos estágios, né, quando existe um desvio, a próxima instrução a ser executada é a instrução de desvio. E todas aquelas instruções que foram pré-carregadas têm que ser descartadas. Então, se eu tenho muitos estágios, muitas instruções pré-carregadas serão descartadas. E nós sabemos que justamente o custo do pipeline, né, é justamente preencher esses estágios que foram esvaziados. Na RISC, como nós temos poucos estágios, então eu descarto também as instruções que foram pré-carregadas, porém, rapidamente, esses estágios estarão novamente preenchidos. Com relação às nossas instruções, veja que nós temos linguagens de baixo nível e temos linguagens de alto nível. As linguagens de baixo nível são aquelas linguagens que são mais próximas do processador, é mais fácil da máquina entender. Porém, é altamente complicado para nós, seres humanos, entendermos comandos em baixo nível. E aí surgiram as linguagens de níveis cada vez mais altos. Significa o quê? Que essas linguagens são linguagens mais próximas de nós, seres humanos. Acontece que quanto mais próximo do ser humano, mais difícil é para a máquina entender. Significa o quê? Que um comando de alto nível terá que ser quebrado em vários comandos de baixo nível. Certo? Então, durante essa evolução, a gente saiu de linguagem de baixo nível e foi para a linguagem de alto nível, nós tínhamos uma evolução tanto do hardware quanto do software. Então, essa evolução daqui para cá também foi seguida pela evolução do hardware e do software. Com relação ao hardware, o silício, né, os transistores aí chegaram e permitiram a miniaturização, os processadores ficaram cada vez mais poderosos, porém, o custo se manteve basicamente o mesmo. Ou seja, o hardware ficou mais barato. Porém, o software, durante essa evolução, fez justamente o processo contrário. O software se tornou o grande problema. E aí, ele se tornou cada vez mais caro, porque eles foram ficando cada vez mais complexos. Né? Apesar de ter evoluído para linguagens de alto nível, mais próximo dos seres humanos, mas aproveitamos para criar cada vez mais soluções e cada vez mais soluções mais robustas, né? Software cada vez mais complexo, né? Utilizando várias e várias tecnologias e utilizando software para praticamente tudo. Então, o software passou a ter mais importância, né, financeiramente do que o próprio hardware.
nas linguagens de alto nível são aquelas que são mais próximas de nós, seres humanos. Elas hoje são extremamente poderosas, bem complexas e são concisas, mais naturais para nós, seres humanos, principalmente se nós trabalharmos com linguagens estruturadas, linguagens funcionais, linguagens orientadas a objetos. Qual é o problema, né? Que existe uma grande diferença semântica entre um comando de alto nível para um comando de baixo nível. Então, esse comando de alto nível vai ter que ser quebrado, né, retransformado até chegar no comando de baixo nível que o processador possa entender e executar. Então, existe uma grande diferença aí. E isso significa o quê? Nós teremos uma execução ineficiente. Por quê? Porque o tamanho do programa de máquina gerado lá em baixo nível vai ser excessivo. Então, como nós utilizamos compiladores para transformar uma linguagem de altíssimo ou de alto nível até chegar lá em algo que o processador consiga entender, nós teremos aí vários comandos. Então, um comando de alto nível vai gerar dezenas de comandos, de pequenos comandos em baixo nível. Isso gerando um tamanho excessivo do programa. Como nós estamos falando de linguagem de alto nível, né? A linguagem de alto nível tem que se tornar cada vez mais próxima do ser humano. Isso aumenta uma complexidade dos compiladores, que tem que entender como é que a forma, mais ou menos, como nós seres humanos trabalhamos até conseguir transformar em algo como aquilo que as máquinas trabalham. Certo? Então, existe uma complexidade muito grande aí para fazer essa tradução. E o que é que a gente viu? Isso aqui é a cara da arquitetura CISC. Né? O que é que acontece? Nós começamos a criar programas, né, linguagens de alto nível, né? E aquelas linguagens de alto nível, olha, esse comandozinho aqui é legal, a gente utiliza várias vezes. Esse daqui a gente utiliza várias vezes, esse daqui nós também utilizamos várias vezes. Então, toda vez que alguém tinha essa ideia genial de, olha, essa função aqui nós utilizamos várias vezes, o que é que se quer? Quer aumentar desempenho. O que é que se faz? Pega aquela função, implementa o circuito e enfia dentro de um processador. Eu tenho uma nova instrução, e uma nova instrução, e mais uma instrução, e mais uma instrução. E os processadores vão ficando cada vez mais cheios de circuitos, mais de porta lógica, né? Mais coisinhas consumindo energia, mais transistor, né? Consumindo energia, e também emitindo calor, interferência eletromagnética, e deixando os processadores cada vez mais complexos. Então, essas foram as soluções. Transformar o processador em algo que praticamente entendesse a linguagem de alto nível. Nós tiramos a responsabilidade dos desenvolvedores de compiladores e jogamos a responsabilidade para os desenvolvedores de processador. Engenheiro de processador, pega essa função e bota aí dentro do circuito. Pega essa outra aqui e bota também. E a próxima instrução aqui também. Quem era responsável por fazer isso era o desenvolvedor dos compiladores. Ele, não, faz o seguinte, me ajeita aí, implementa isso daí no processador. Né? Então, foram essas primeiras soluções, né? Voltadas para a linguagem de alto nível. E aí, por consequência, os processadores começaram a ter grande conjunto de instruções, vários modos de endereçamento. O que é esse endereçamento? Vamos supor que eu vou somar A mais B. Então, lá no meu comandozinho alto nível, eu digo soma A, B. Então, o comando é o comando soma, onde eu passo a variável A e a variável B. Porém, lá em baixo nível, eu tenho que passar a instrução add, onde eu passo o endereço da variável A e também passo o endereço da variável B. Então, uma forma de endereçamento é comando, endereço A, endereço B. Então, isso é uma forma de endereçamento. Porém, nós temos uma instrução, por exemplo, de negação. A de negação eu não preciso de dois endereços, só preciso de um. Ou seja, o negativo de x é menos x. Então, é só um único endereço. Ah, mas espera aí, agora eu quero um comando lá que recebe ABC. Aí o gênio vai lá e cria uma instrução, bota dentro do processador, endereço A, endereço B, endereço C. Então, eu tenho várias formas de endereçamento aí, né? Isso deixa uma certa lógica, o processador cada vez mais complexo. Então, essas instruções aqui, essas funções de alto nível, né, são implementadas agora dentro do processador. Isso é legal, por quê? Porque em vez de eu ter que criar comandos lá dentro do meu compilador para até gerar o respectivo lá em baixo nível, agora não. Eu já tenho uma instrução prontinha dentro do processador. Então, eu só faço referenciar essa instrução, né, passando lá para o processador se virar. Tá aqui, processador, eu quero fazer a soma de A e B. Então, não é mais o desenvolvedor de software que vai se virar para criar
uma soma aí de A e B. Já está pronta no processador, então é só referenciar a instrução, passar o opcode correto e dizer quem é A e quem é B. Para o desenvolvedor de compilador foi muito legal, porque ele jogou toda a responsabilidade lá para os engenheiros de processadores. Então, qual é o objetivo dessas soluções, né? Deixar o processador cada vez mais cheio de instruções, cada vez mais complexo. Por isso que o nome disso é arquitetura CISC, onde o C é de computador com conjunto de instruções complexas, né? O CISC, onde o C significa complexo. Então, qual era a ideia? Facilitar a vida do programador de compiladores, né? Porque eu tirava a responsabilidade do programador de compiladores e jogava para os engenheiros de processadores. Qual era a ideia? Aumentar o desempenho. A justificativa para tudo era aumentar o desempenho. Então, essa função aqui eu utilizo 50% dos meus comandos, algum trecho aí de código eu estou utilizando com uma frequência muito alta. Então, para ganhar desempenho, né, tudo que é em hardware é mais rápido do que em software. Então, não vou deixar o compilador, porque o compilador é software. Então, eu vou jogar dentro do processador. O processador é hardware. Então, aquela coisa que executa várias vezes vai ser executada várias vezes, só que no processador que é mais rápido. Então, o que é que se teve? Sequências completas implementadas em microcódigo. Tinha lá grandes e grandes e grandes funções que foram implementadas dentro dos processadores. Suporte a linguagem de alto nível mais complexa e mais sofisticada, né? Então, os processadores começaram a ter a cara de praticamente um compilador, digamos assim, né? Então, os compiladores só faziam referências a algumas instruções, não queria mais implementar em alto nível, né, alguns comandos lá, até para traduzir um conjunto de comandos lá para o processador, né? Ele só fazia referência àquela instrução. Toda vez que você aumenta a complexidade das linguagens de programação e dá esse suporte direto lá dentro do processador, significa que o processador vai ficando cada vez mais complexo. O processador mais complexo significa o quê? Mais transistores, mais portas lógicas, mais consumo de energia, maior complexidade, né? Os processadores vão ficando cada vez maiores, maior dissipação de calor e maior interferência eletromagnética. E aí o pessoal, olha, esse negócio não está dando certo, não. Esse negócio de ficar botando cada vez mais instruções, mais instruções, mais instruções dentro do processador, não está dando certo. Nós estamos correndo um certo risco. E aí, para entender o que seriam esses riscos, o que é que fizeram? Alguns estudos. Qual o objetivo desses estudos? Primeiro, determinar as características e padrões de execução das instruções, certo? Que instruções são essas? O que é que elas fazem? Quantas formas de endereçamento? Qual é o tipo de dado? Então, vamos entender como é que isso funciona. Então, determinar as características e padrões de execução de instruções geradas por linguagem de alto nível. Com o final desses estudos, surgiu a arquitetura RISC, que era justamente, ao invés de investir em linguagens, transformar o processador num tradutor de linguagem de alto nível, é justamente evitar dar esse suporte à linguagem de alto nível, né? Não é o processador que tem que dar suporte ao compilador, é justamente o contrário. O compilador que se vire para facilitar a vida do processador. Então, suporte à linguagem de alto nível cada vez mais simples, né? Essa é a ideia da RISC. O que é que esses estudos levaram? O que é que eles tinham em mente? Primeiro, entender quais eram as operações realizadas, quais os tipos de operando e a sequência de execução. Com relação às operações efetuadas, então, buscou-se saber quais as funções a serem executadas pelo processador e sua interação com a memória. Então, quais são as funções mais usadas? São as aritméticas, são as lógicas, são as relacionais? Qual a interação com a memória? Então, uma determinada função passa um parâmetro, passa dois, três, quatro, cinco. Que tipo de dado é esse parâmetro? Ela é inteira, é ponto flutuante, é um vetor, é uma estrutura, é uma matriz? Com relação a justamente esses operandos, né? Os parâmetros que são utilizados nessas funções. Qual é o tipo? Se é inteiro, se é ponto flutuante, se é ponto flutuante simples, se é double, se é sinalizado, não sinalizado, se é um vetor, se é um ponteiro, né? Ou seja, queria saber qual tipo e a frequência, qual é o mais usado, qual é o menos utilizado, quantos parâmetros, quantos operandos são passados em cada função. Também saber qual a organização da memória e os modos de endereçamento. Eu preciso de um parâmetro, de dois, de três. Esses parâmetros são que tipo? Inteiro? São tuplas? São vetores, matrizes, estruturas, ponteiros, objetos? O que é que tem dentro desses parâmetros? O que é que eles são? Qual é o tipo deles?
Quanto de memória esse troço consome? Outra, sequência da execução. Determinar a organização e o controle do pipeline. Significa o quê? Tem como eu modificar aquela lógica do ciclo de busca e execução de instruções? Bem, com relação a essas operações efetuadas, quais operações mais usadas? Descobrimos que a maioria das operações são de atribuição, por exemplo, X recebe 5, A recebe B, ou seja, movimentação de dados. Eu vou pegar um dado que está em um lugar e botar em outro. Então, isso é uma atribuição, é movimentação de dados. Também nós temos if e loop. Veja o que é isso. É uma comparação seguido de um desvio, certo? Opa, desvio é cruel. Então, ele acontece demais, né? Eu comparo um endereço com outro e, de acordo com essa comparação, pode ser que eu desvie ou não. Outra, leitura de dados. O que é leitura de dados? Por exemplo, Y recebe X mais B. Então, X mais B, para poder fazer a soma, eu tenho primeiro que ler X, depois tenho que ler B. Para depois fazer a soma e só depois fazer a movimentação de atribuição a X. Eu preciso ler esses dados, eu tenho que fazer referência à memória. Nós sabemos que pela arquitetura de Van Neumann, dados e instruções devem estar carregados na memória. Então, se eu preciso fazer uma leitura de X com Y, eu tenho que acessar a célula de memória, o endereço de X, e também tenho que fazer o acesso ao endereço de Y. Com relação aos operandos, descobriu-se que a maioria das referências são variáveis escalares simples, ou seja, geralmente as funções, quando são chamadas, né, elas trabalham com escalares, ou seja, numéricos, e esses numéricos são simples, não são vetores, não são tuplas, não são matrizes, nem alguma combinação disso. Não são estruturas de dados, são escalares simples, ou seja, um 5, um 10, um 20,5, são escalares, são números simples, geralmente não são grandes, não são combinações de vários escalares. Outra, 80% são referências a variáveis locais. Opa, isso é muito bom. Significa o quê? Se são variáveis locais, eu tenho muito acesso às variáveis locais, significa o quê? Que são variáveis descartáveis. E quando eu chamar uma função, eu vou utilizar essas variáveis e rapidamente essas variáveis serão descartadas. Eu não preciso armazená-las por muito tempo, certo? Significa o quê? Que se eu tiver uma memóriazinha extremamente rápida ali pertinho do processador e armazenar essas variáveis, então eu, quando for chamar a função, já deixo esses valores já gravados nessas variáveis, nessas memórias rápidas. E quando eu tiver que realmente utilizá-las, eu vou gravar, eu vou fazer essa leitura bem rápida. Com relação às referências, os ponteiros, os endereços, também são ponteiros locais. Eu também não guardo o endereço de uma determinada variável em variável global. A maioria também são em variáveis locais. Se são também variáveis locais, também são descartáveis. Então, eu não preciso ter uma memória muito grande para armazenar várias e várias variáveis. Na chamada de uma função, eu preciso só de algumas. E elas serão rapidamente descartáveis. Eu utilizo 5, apago 5 e boto mais 5. Depois apago e boto 3. Depois apago e boto 6. Depois apago e boto 10. Certo? Eu não vou precisar colocar o somatório de todas essas variáveis. Eu só preciso de algumas. Tudo indica que se eu tivesse uma memóriazinha rápida perto do processador para guardar todos esses dados, então eu faria acesso bem rápido a essa memória rápida e eu teria aumento de desempenho. Com relação à chamada de funções e os procedimentos. Procedimento é a mesma coisa de função. A diferença é que função retorna um valor e procedimento não. Então, 98% das funções possuem menos de 6 argumentos, menos de 6 parâmetros. Geralmente, 1, 2, 3. Rarissimamente você cria uma função que tem 6 argumentos. Você cria, mas é muito pouco. Então, 98% tem menos de 6 argumentos, de 5 para baixo. Opa, como são apenas 5 e são chamadas de função, é como se fosse também variável local. Significa que rapidamente elas serão descartadas. Lembra lá daquela história lá da memória rápida perto do processador. 92% usam menos de 6 variáveis locais. E também são escalares. Então, veja que são escalares. Eu não preciso de um array
de matrizes, de tuplas, de estruturas. São escalares simples, certo? Além disso, são menos de 6. Opa, significa o quê? Que se eu tiver um conjuntozinho de memória rápido perto do processador, essas variáveis podem ser armazenadas nessas, nessa memóriazinha rápida perto do processador. Eu não preciso ter uma memória muito grande dentro do processador. Se eu tiver uma memória um pouquinho maior, ali pertinho, eu posso gravar, armazenar todas essas variáveis dentro dessa memória rápida. Número de palavras requeridas na chamada de função e o procedimento é reduzido. Então, toda vez que eu chamo uma função, eu passo poucos valores e também retorno poucos valores. Então, também não preciso de uma memória muito grande ali perto do processador. A maioria das referências dos endereços são variáveis locais e escalares e também são poucas. Então, se for utilizar ponteiro, também não utilizo muito. E geralmente são ponteiros para escalares, para numéricos. E também são poucas. A memória pequena, eu posso gravar tudo isso. É raro o uso ininterrupto de chamadas de funções seguidas de retorno. Eu não faço uma chamada de uma função, dentro da função, dentro da função, dentro da função, dentro da função. E aí, para depois ter o retorno, ter o retorno, ter o retorno, ter o retorno. Por que isso? Porque se eu tenho uma chamada de função, dentro da função, dentro da função, dentro da função, eu tenho, para cada chamada, eu tenho que gravar as suas variáveis locais e as variáveis passadas do parâmetro. Se eu tenho uma função dentro da função, dentro da função, digamos que eu tenho uma função que tem 3 variáveis locais com 3 variáveis passadas por parâmetro. Então, são 6. Se eu tiver 4 chamadas de funções, então serão 6 vezes 4. Então, eu precisaria de 24 lugares para armazenar. Então, não é muito grande. O ruim é se eu tivesse, por exemplo, 6 variáveis locais com 10 parâmetros, acho que seriam 16, e eu tivesse aí uma chamada dentro da chamada, dentro de uma chamada aí de 20 vezes. E aí sim a quantidade de memória utilizada seria bem maior. Então, como é raro o uso ininterrupto de chamada de funções e seguida de retorno, então eu não preciso de muita memória para guardar todas essas informações. Ou seja, a janela de profundidade de chamada de funções é estreita. Eu não chamo muitas funções e quando eu chamo uma dentro da outra, eu não chamo muitas vezes. Então, finalmente, depois de todos esses estudos, quais foram as conclusões, Então, não seria eficiente criar uma arquitetura parecida com as linguagens de alto nível. Então, em vez de sair colocando coisas de alto nível dentro do processador, então, isso não é legal, vamos parar com isso. Em vez de se aproximar de linguagem de alto nível, nós temos que fazer o contrário, deixar os processadores cada vez mais simples, certo? As linguagens de alto nível que deveriam facilitar a vida do processador, certo? Com o quê? Com instruções simples, em vez de dar instruções grandonas que levam vários ciclos para serem executadas, não, eu vou dar instruções, bem poucas instruções, básicas, pequenas e que são rapidamente executadas em pouquíssimos ciclos. Então, as linguagens de alto nível é que deveriam ser otimizadas, ou seja, os compiladores devem ser otimizados para utilizar de forma eficiente os recursos que mais consomem tempo. Então, aquelas que mais consomem tempo, aquelas que mais são utilizadas, o que é que mais consome tempo dentro de um processador? Acesso em memória lenta. O processador em si, para realizar cálculo, é extremamente rápido. Extremamente rápido. O que mata o desempenho do computador é o acesso em memória lenta. Certo? Acesso em memória lenta. Por quê? Para transformar um dado, fazer um cálculo qualquer que seja, é muito rápido. Porém, quando o processador precisa de um dado e esse dado não está nos registradores, ele tem que buscar lá na RAM. Certo? E aí, acesso à RAM é extremamente lento, é uma eternidade. O processador passa vários e vários e vários ciclos sem fazer absolutamente nada, Então, a ideia é, em vez de deixar esse monte de tempo aí do processador sem fazer nada, vamos deixar ele ocupado trabalhando. O processador tem que processar, Não é ficar aguardando o dado chegar. Então, quais foram as soluções geradas pelos esses estudos,
Aumentar a quantidade de registradores, nós vimos que tudo levava até aquela ideia de ter uma memóriazinha rápida, né, um pouco maior do que os poucos registradores que tinham inicialmente, né? Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de registradores dentro do processador para armazenar os vários parâmetros, as várias variáveis locais, ter mais registradores que toda vez que eu passar uma função, eu já boto todos os dados ali dentro dos registradores. E aí, quando realmente esses dados forem necessários, eles já estão nos registradores e rapidamente eles serão entregues ao processador, evitando assim acesso à memória lenta. Então, grande número de registradores, uso de compiladores otimizados para usar esses registradores, ou seja, sempre que possível, bota logo todos os dados dentro dos registradores. Isso aqui agora é função dos compiladores. Cuidado com o projeto de pipeline. Por quê? Porque agora as instruções são simples, elas são executadas de forma muito rápida, né? Já que os dados estão agora, em vez de estar em memória lenta, eles estão em memória rápida. Então, aquele gargalo, aquilo que consome mais tempo, não existe mais. Então, eu não preciso de mais instruções grandonas, complexas, que levam vários e vários e vários ciclos para finalizar. Agora não, as instruções podem ser bem simples, né, e levam pouquíssimos ciclos para serem finalizadas. Então, neste caso, o pipeline agora será modificado. Eu não preciso mais daquele monte de estágios, né? Por quê? Porque agora eu tenho mais registradores. Então, os dados já estão dentro do processador, já estão dentro de registradores. Então, eu não preciso mais calcular o endereço do operando, buscar o operando, aí depois calcular o endereço da instrução, buscar a instrução, calcular o endereço do operando, buscar o operando, depois calcular o endereço do operando para escrever o resultado, depois escrever o resultado. Isso não existe mais, né? Eu agora tenho registradores, então já estão prontos dentro do processador. Então é só buscar e executar, buscar, executar, buscar, executar e buscar, executar. É muito rápido, né? Então, já que eu não preciso mais calcular onde está para depois buscar, então o projeto Pipeline foi refeito para ter bem menos estágios, né? Outra característica agora é que as nossas instruções estão simplificadas. Então, quem quiser agora utilizar a arquitetura RISC, né, é que se vire para criar compiladores melhores, né, e qualquer comando, por mais complexo que seja, se vire, ele só vai utilizar aquelas poucas instruções básicas que estão implementadas no processador. O compilador é que se vire para, o programador é que se vire para fazer essa tradução, certo? Só tem alguns conjuntos bem básicos de comandos. O programador que se vire para utilizar esses poucos comandos, né, que são extremamente rápidos e simples, né, para criar toda e qualquer solução que ele queira. Então, vamos lá. Com o surgimento da arquitetura RISC, temos essas características aqui. A principal dela, grande número de registradores de propósito geral. Outra, uso de compiladores otimizados para justamente utilizar esse grande número de registradores. Então, solução baseada em hardware, né, é justamente o uso de registradores. Solução baseada em software é justamente o uso de compiladores otimizados. Então, com relação ao hardware, isso evita a troca entre RAM e registrador. Eu não preciso, o processador não fica mais o tempo todo buscando na RAM, buscando na RAM, buscando na RAM, calculando, operando, descobrir que parte da RAM está lá o dado, depois vai lá buscar o dado. Não, agora o compilador, quando for chamar a função, já entrega todos os dados e bota logo tudo dentro dos registradores. Então, o acesso à memória é mínimo possível. Isso evita essa troca de memória. Busca o dado na memória, entrega para o registrador. Busca o dado na memória, entrega ao registrador. Depois que o processador gerou um novo dado, entrega esse dado para a memória. Então, evita-se bastante esse gargalo aqui, certo? Essa troca de informação, esse acesso à memória lenta, certo? Então, a movimentação de dados agora vai ser diferente. A maioria agora das operações serão do tipo registrador-registrador, não serão mais memória-registrador. E registrador para registrador é extremamente rápido. Então, o processador não vai ficar mais um monte de tempo parado esperando o dado chegar. O dado já está lá, já está pronto.
certo? Isso vai diminuir a movimentação de dados, né? Memória registrador, agora vai ser registrador e registrador. Não temos mais essa dependência do armazenamento, né? Porque tinha que tirar da memória, jogar lá para dentro dos registradores para poder ser utilizado. Não, agora já estão dentro dos registradores. Por quê? Porque a maioria dos dados, 90 e tantos por cento dos dados, são escalares simples locais. Então, e em variáveis locais. Significa o quê? Que essa memóriazinha aqui consegue armazenar isso daqui tranquilamente, sem problema algum. Com relação ao software, né? O compilador é que se vire, né, para utilizar a maior quantidade possível desses registradores aqui. Então, um comando lá de alto nível que vier vai ser traduzido de forma a utilizar a maior quantidade possível de registradores e evitar a quantidade possível de acesso à memória RAM, que é lenta, né? Então, variáveis mais utilizadas em um determinado período, né, ficam lá gravadas, né, dentro do registrador. E também temos algoritmos de análise de código. Esses algoritmos servem justamente para gravar dados lá nesses registradores, fazer algumas inversões aí nas execuções das instruções, né? Nós veremos lá na frente, né? Ele consegue fazer essa análise, consegue criar códigos mais otimizados, né? Então ele consegue, olha, tinha esse comando, esse comando, esse comando, mas se a gente fizer uma inversão aqui, em vez de ter 6 comandos, eu posso ter apenas 4. Então eu consigo fazer aí uma análise de código mais profunda, né? E tentar otimizar melhor o código gerado. Então vamos lá. Cuidado no projeto de pipelines no conjunto simplificado de instruções. Então, como agora eu não tenho mais aquele monte de acesso à memória RAM, eu não tenho mais um ciclo de busca e execução extremamente grande, porque antigamente eu tinha que calcular o endereço da instrução, depois, ou seja, descobrir que parte da memória do computador está aquela instrução, depois buscar a instrução, depois que eu buscar a instrução, botar ela dentro do registrador, eu tenho que decodificar a instrução, saber o que é que ela pode fazer. Depois, buscar os operandos daquela instrução. Então, busca o operando A, busca o operando B, C ou sei lá o que, busca os operandos daquela instrução. O que é buscar os operandos? É calcular onde está esse operando, depois buscar esse operando para tirar da RAM e botar dentro de um registrador. Eu busco o próximo, faz isso com o próximo, faz isso com o próximo, até que eu tenha os dados suficientes para aquela instrução executar. Depois que eu já sei o que fazer com quem, é que finalmente aquela instrução será executada, algum outro dado será gerado. E aí, para não perder esse dado, eu tenho que calcular o endereço de onde esse dado será escrito para depois escrever esse dado. Então, veja que eu tenho na arquitetura CISC um monte de estágios aí. Uns são extremamente rápidos, onde eu faço alguns cálculos, e depois eu tenho alguns outros aí, onde eu faço busca em memória lenta, né, na memória RAM. Agora não, as coisas mudaram. Quando eu vou chamar uma determinada função, um conjunto de uma função lá, sei lá o quê, instruções, os dados já foram pré-carregados dentro dos registradores, né? O compilador está otimizado para isso. Para toda vez que eu passar uma função para dentro do processador, eu já entrego lá as variáveis locais, já entrego lá as variáveis passadas no parâmetro, né? Ou seja, a maior quantidade possível de dados dentro dos registradores. Para quando as instruções forem executadas, né, os dados já estão lá dentro dos registradores. Então, não preciso mais calcular em que parte da RAM aquele dado está. Ou seja, aquela parte de calcular acabou-se. Está dentro do registrador. É só fazer a referência ao registrador. Outra, eu não, o acesso agora vai ser em registrador, não vai ser mais na memória. Então, o processador, muito rápido, terá esse dado. Não é mais um acesso na RAM que leva ciclos e ciclos e mais ciclos para poder o dado chegar. Agora não. Eu quero, eu pego. Eu quero, eu pego e acabou-se. Bem mais rápido, né? Então, a maioria das instruções agora são do tipo registrador para registrador. Então, essa movimentação aqui é extremamente rápida. É muito mais rápido do que se fizesse um acesso de memória registrador, RAM registrador. Ok? Então, não preciso mais daquele monte de estágio lá de calcular para saber onde é que está.
né, e buscar lá não sei aonde. Não, agora é só, já estão dentro do processador. É só pegar e executar. Então, as instruções são executadas em apenas um único ciclo. Vamos lá. Então, a maioria das instruções são do tipo load e store. Load, pegar um dado que está dentro do registrador, e store, né, gravar o dado, né? Então, veja, load store, acessa a memória. Essas aqui, load store, né? Load, pegar um dado da memória e botar dentro do registrador. E tem um store, que é pegar dentro do registrador e botar dentro da memória. Então, aqui, veja que aqui é acesso à memória lenta. Então, algumas instruções aqui precisam ainda fazer essa transferência da RAM para dentro dos registradores. Porém, a maioria das instruções são desse tipo aqui. Buscar a instrução, eu não preciso mais calcular, porque ela já está dentro do registrador. Então, é só buscar, executar, acabou-se. Então, veja, não tem mais aquele monte de estágio. Bidico, boeio, não tem mais isso. Buscou, executou, acabou-se. Buscou e executou. Só precisa de poucos estágios, né? A maioria das instruções são essas de 2 estágios. Mas, em algum momento, quando eu executar a instrução, gerar um novo dado, eu preciso gravar esse dado. E aí eu tenho um D, né? Que é um store, é gravar, ou então fazer algo desse tipo, certo? Então, aqui eu tenho acesso à memória. Então, está aqui ciclo de 3 instruções. Buscar, ou eu vou trabalhar com 2 estágios, ou vou botar mais um, que no caso aqui tem um acesso à memória. Então, aqui geralmente são um pouquinho mais lentos. Então, são movimentações, né? Acesso do tipo de memória para registrador, de memória para registrador, né? Load store. As instruções de 2 estágios podem ser executadas em paralelo com as instruções de 3 estágios. Falarei sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, toda vez que eu tiver uma instrução de 3 estágios para ser executada, eu vou executar em paralelo com uma outra de 2 estágios. Continuando aí com o dado no projeto de pipeline, né? Então, a gente vê que agora a quantidade de estágios é bem menor. Eu não tenho mais aquele monte de estágios, porque minhas instruções também são mais simples, né? Veja que outra coisa, as instruções, pessoal, elas têm agora, eu só preciso referenciar um único registrador, certo? Eu não tenho mais aquela possibilidade de fazer, quero somar AX mais, quero somar ABC. Eu tenho que passar 3 endereços. Agora não tem mais esse negócio de passar vários, esse monte de endereço, não. Eu só passo um. Passo o endereço de A na próxima instrução. Passo o endereço de B na próxima instrução. Passo o endereço de C na próxima instrução. Faz o que tem que ser feito, certo? Que é a soma das outras criaturas. Então, veja que as instruções são simples, não tem mais aquela instrução. Soma de A, B, C. Não existe. Agora é o quê? Carrega o A, carrega o B, carrega o C, soma. Acabou-se. Ok? Então, as instruções estão mais simples, não tem mais aquele monte de endereços, né? Vamos lá. É exigido o início da execução de uma instrução a cada ciclo, certo? Então, veja, está aqui os ciclos, né? Então, qual é a exigência? Sempre no novo ciclo, eu sempre tenho que iniciar uma nova instrução, certo? Aqui eu tenho a instrução 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? A L aqui é uma instrução de load, a instrução 3 é do tipo de load, a instrução 7 é do tipo store, é acesso à memória, acesso à memória RAM, né? Então, vamos lá. Busca a instrução, execute a instrução. Acabou-se. Buscar e executar. Depois, buscar e executar. Aqui na instrução 3, ela é do tipo load. Então, aqui eu busco, né? Executo. Veja que leva um pouquinho mais de tempo, né? Então, tá aqui. Leva um pouquinho mais de tempo. Depois, instrução 4, buscou, executou. 5, buscou, executou. Depois, 6, executou, buscou, executou. E aqui eu tenho o novo store, né? Busca, executa e aqui faz o acesso à memória. Veja que o D aqui, né, é o acesso à memória. Então, busca, executa, acesso à memória.
busca, executa, acessa a memória. Vamos lá. E aqui, busca, executa, e aqui só começou. Então, no ciclo 3, a instrução 3, ela é do tipo load, né? Se é do load, eu vou pegar um dado que está na RAM e botar dentro de algum processador, dentro de algum registrador, né? Então, busco o dado, busco o dado, né? E depois eu vou gravar esse negócio aqui dentro de um registrador. Então, aqui no ciclo 3, né? Ciclo 3, a instrução 3 de busca, ela é buscada e, paralelamente, eu estou finalizando, executando a instrução 2. Vamos lá. No ciclo 4, o que é que acontece aqui no ciclo 4? Eu busco uma nova instrução, que é a instrução 4, ok? Porém, eu faço aqui a execução do load. Então, no ciclo 4, a instrução L é iniciada, né? Aqui eu busquei, aqui eu comecei. Porém, ela vai finalizar bem aqui. E como envolve acesso à memória, deve levar mais um ciclo para ser completado. Então, aqui eu busquei a instrução, descobri que era um load. Aqui eu executei a instrução, né? E aqui já comecei e aqui ela finalizou. Da mesma forma, aqui na instrução S, na instrução 7. I4 é executada em paralelo com I5 e executada em paralelo com L também. Isso só é possível se I4 não utilizar o registrador que está sendo carregado na instrução L. Ou seja, se esse aqui está buscando um dado ou algum registrador diferente desse daqui, não tem problema nenhum. O problema é se aqui ele quiser modificar um registrador e aqui também quiser modificar o mesmo registrador. Existe um negócio chamado desvio atrasado. Como é que isso funciona? Aqui eu tenho um load X no registro A, né? Ou seja, eu vou carregar o endereço X da memória e o que tiver lá dentro eu vou colocar dentro do registrador A. Depois tem uma soma, pegar um valor lá e botar no registrador A, fazer o desvio para a instrução 105, ou seja, a próxima a ser executada será essa daqui, que será gravar o que está no registrador A dentro do endereço Z. Se não houver desvio, né, vamos somar o que está dentro do registrador A dentro do registrador B, depois fazer uma subtração do registrador C com o registrador B, e depois armazenar o que estiver dentro de A, dentro de Z. Aqui no caso, é o desvio normal, né? Veja que o jump estava aqui na 102, endereço 102. Então, depois que a linha 102 é executada, aqui, a próxima instrução a ser executada é a 105. Por quê? Quando eu executar a 102 vai dizer, olha, a próxima não é a 103, a próxima é a 105. Então, a próxima a ser executada será essa daqui. Então, o melhor desempenho é alcançado se as instruções 101 e 102 forem trocadas. Que aqui eu tenho a 101 e a 102. Aqui vai desviar para 102. Então, aqui começa, mas na próxima unidade de tempo, quando for executado, isso daqui será executado em paralelo. Professor, onde é que teve aí o desempenho? Eu não estou entendendo. Então, a instrução jump é lida e iniciada no tempo 3. Então, está aqui. Veja, pensando aqui em pipeline. Eu tenho um load, né? Como é um load, é 3 estágios. Começa, aqui executa, aqui finaliza. Okay? Então, leva 3 unidades de tempo. Próxima instrução é a 101. Veja que a 101 começa aqui junto com esse segundo estágio aqui da 100. Próxima unidade de tempo, a 3, é o jump. Veja que o jump agora está na linha 102, né? Linha 102. É este caso aqui. No próximo unidade de tempo, eu inicio o jump, né? Na 104, ele vai desviar para 105. Só que, neste momento aqui, nessa execução, o que é que vai acontecer? Veja que aqui inicializou, porém, aqui executou. Vai dizer o quê? Que tem que ser desviado para 105. Porém, aqui neste momento, foi pré-carregado a 103, que a 103 estava na sequência. Só que a 103 não pode ser
executada. Ela vai começar, né? Mas aqui está dizendo, olha, desvio para 105. Significa que a próxima unidade de tempo não pode ser a 103. Tem que ser quem? A 105. Então, inicia-se aqui a 105. Certo? Então, eu perdi este ciclo aqui, né? E também perdi esse daqui. Então, a ideia é fazer a inversão botando o 105 antes. Vamos entender como é que isso aumenta o desempenho. Então, a instrução jump é lida iniciada no tempo 3. Está aqui, né? O jump é iniciado aqui no tempo 3. Veja que a próxima instrução a ser iniciada deveria ser a 105, que é o alvo do desvio. Porém, a gente só sabe se o desvio vai ser tomado ou não no momento da execução do desvio, né? Somente aqui, neste tempo, que nós vamos saber se vai haver desvio ou não. Porém, nesse momento aqui, a instrução 3 já começou, certo? E na próxima unidade de tempo, a 103 deveria finalizar. Porém, ela não pode finalizar. Por quê? Não é a 103 que eu tenho que finalizar. Vai ser começada, né? Finalizada. Tem que ser a 105 que tem que começar, não é a 103. Então, foi perdida isso, foi isso. Então, porém, só sabemos se o desvio foi tomado no tempo 4. No tempo 4, o desvio foi tomado, executado. Porém, a instrução 103 foi carregada e executada desnecessariamente. No tempo 5, a instrução 105 iniciou. Esse aqui é o pipeline risco tradicional, né? Então, fazendo agora uma inversãozinha. Veja, existe uma solução que é utilizar justamente o que nós chamamos de no-op, no operation, né? Ou sem operação. Então, é uma forma de evitar que essa instrução seja carregada e depois executada. Então, aqui eu tenho o load, né? A soma, o jump, e depois aqui eu tenho o no-op. Veja que aqui o jump foi executado aqui, foi iniciado aqui e finalizado aqui. Só que, como eu comecei aqui o jump e só sei se o jump vai ser tomado neste momento, então neste momento aqui eu executo a instrução de no operation, ou seja, não faz nada, né? Não faz nada aqui, então esse no op começa aqui e depois termina aqui, beleza? Então essa no op serve para evitar que essa instrução seja carregada de forma desnecessária e executada de forma desnecessária. Ela não foi carregada, né? E não foi executada. Porém, eu perdi essas unidades de tempo aqui fazendo absolutamente nada. Então, a NoOp é inserida após o jump. Isso evita a execução desnecessária de uma instrução e pode modificar algum registrador, né? Se alguma instrução for executada, ela pode modificar o registrador. Isso pode me gerar uma inconsistência. Então, eu não tenho mais essa inconsistência. Porém, perde-se tempo executando algo que não vai servir para nada. E aí, então, surgiu o desvio atrasado. Como é que funciona esse desvio atrasado? É justamente deixar para desviar depois, né? Os efeitos dos desvios só será sentido depois. Nós temos aqui o load, add, o jump, né? Load, add, o jump. Aqui eu tenho load, jump e add. Então, eu adiantei o jump, porém, os efeitos do jump só será sentido no próximo ciclo. Aqui, no pipeline tradicional, né? O jump vem aqui no terceiro ciclo, ele começa aqui, mas só será executado aqui. Neste momento, a instrução 3, a instrução de adição, ela é iniciada e na próxima unidade de tempo, ela é executada. Porém, isso daqui não serviu para nada, porque não era a 103 que deveria ser feito, né? Quem deveria ser executado era a 105, era essa daqui. Vamos lá, então, fazendo essa inversão, o que que acontece? Aqui o load, normalmente, né? Load, normalmente, 3 estágios, né? 3 unidades de tempo. Neste momento aqui, eu chamo o jump, né? Ele foi adiantado, então, coloco aqui, iniciou-se o jump, e eu só sei se ele vai ser tomado aqui ou não, ok? Sendo que, na execução do jump, eu carreguei a instrução 102, certo? Que é o add, é esse addzinho aqui. Esse add aqui, que seria executado de qualquer forma,
né? Ele começaria aqui e finalizaria aqui. Então, esse add será carregado aqui de qualquer forma. Será carregado aqui e executado aqui. Como aqui foi executado a instrução de desvio, ele disse a próxima a ser executada é a 105, então a próxima que iniciou foi a 105. Então, ótimo, beleza. Quem começou foi a 105. Nessa a exigência, sempre em um novo ciclo, sempre vai iniciar uma nova instrução. Então, beleza, iniciou-se uma nova instrução. E a 102, né? Tá aqui, foi finalizada. A 102, aqui que é o add 1RA, não seria executada, né? Aqui, antes do jump, agora ela vai ser executada do mesmo jeito, só que depois do jump, certo? Então, inicia-se o jump antes, a instrução do jump é lida no tempo 2, porém executada no tempo 3. A instrução de add é lida na execução do desvio, na atualização do PC. No tempo 4, a instrução 105 é iniciada, porém o add é executado. Veja que o add, que era para ser executado antes, ele também foi executado, só que foi executado depois, né? Só aguardou um pouquinho. E com isso eu não tive nenhuma perda de desempenho. As semânticas são originais do programa, são mantidos, né? O que era para ser feito aqui, também foi feito aqui. A diferença foi que a ordem mudou. Porém, mais um ciclo de clock a menos é necessário para execução. Ou seja, veja que é o tamanho disso. Eu tinha 1, 2, 3, 4, agora só tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? E agora, veja que aqui eu precisei de 7 unidades de tempo para poder finalizar a instrução alvo do desvio. Aqui não. Eu preciso apenas de 6 unidades de tempo para finalizar a instrução alvo do desvio. Certo? Parece pouco, mas é um aumento de desempenho. Tá aqui uma comparativa entre a arquitetura CISC, né? Complexa, grandes instruções, muitas formas de endereçamento, muitos números de instruções, poucos registradores de propósito geral, e temos aqui a arquitetura RISC, né? Muitos registradores de propósito geral, poucas instruções são simples, né? Aqui, as instruções levam vários ciclos para finalizar uma instrução. Aqui, a instrução leva pouquíssimo, um único ciclo para finalizar, né? Então, veja, nós temos aqui o ano de desenvolvimento, número de instruções, tamanho da instrução, modo de endereçamento, número de registradores de propósito geral, tamanho da memória cache, isso mesmo? Tamanho da memória de controle e tamanho da cache. Aqui, na CISC, de instruções 208, 303, 230 e tantos, centenas de instruções. Já na RISC, 60, 90, não passou de algumas dezenas. E aqui eu tenho algumas centenas de instruções. Veja que aqui são poucas instruções, porém são instruções pequenas. Aqui são muitas instruções, porém são instruções grandes. Como assim, professor? Instruções grandes. Veja que aqui eu tenho instruções que vão de 2 a 6 bytes. Olha isso, de 2 a 57 bytes e de 1 a 11 bytes, né? Bytes, ou seja, são instruções enormes, muito grandes. Aqui o que é que nós temos? 4 bytes, 4 bytes. As instruções são bem mais simples, bem menores do que essa monstruosidade aqui. Então, veja, e eu tenho várias formas, de 2 a 6 no mesmo computador. Aqui, de 2 a 7, ou seja, eu tenho instruções de tudo quanto é tipo de tamanho, né? Varia bastante. Aqui não, é fixo, é 4, acabou-se. Todo mundo, se quiser ser instrução, tem que ter 4 bytes. Aqui, formas de endereçamento. Eu tenho 4 formas de endereçamento. Aqui tenho 22 formas diferentes de endereçar um dado de instruções. Aqui 11 formas de endereçar. A complexidade disso deve ser absurda. Aqui não. Só tem uma forma de endereçar. Acabou. Só opcode endereço. Aqui eu poderia ter opcode, endereço, endereço, endereço. Aqui eu posso ter opcode, endereço, endereço, opcode, endereço, endereço. Eu posso ter uma salada gigantesca aqui. Aqui não. Opcode, endereço, opcode, endereço. Só tem uma forma de endereçar. Acabou-se. Com relação aos registradores de propósito geral, aqui só tem 16, 16, 8.
Já que não. Veja, a quantidade de registradores de propósito geral é muito maior. Eu tenho de 40 a 520 e aqui eu tenho 32, que é muito maior do que esses daqui. Com relação à memória de controle, né? Aqui não precisa nada desse negócio de memória de controle, né? Aqui eu tenho vários kbytes, né? E aqui a cache. Então é isso, pessoal. Então veja que existe aí uma grande diferença entre a arquitetura RISC e a arquitetura CISC. Quem é mais poderosa? É a arquitetura RISC ou a arquitetura CISC? Tanto faz quanto tanto fez. Basicamente a mesma coisa. Por quê? Na arquitetura CISC, pessoal, imagina aí, eu tenho um elefante grandão, certo? Pesadão, lento, porém consegue levar 1 tonelada em tora de madeira. Isso é arquitetura CISC, grandona, pesadona, mas faz muito trabalho, porém leva muito tempo. Já a arquitetura RISC é como se eu tiver que carregar 1 tonelada de madeira só utilizando milhares de ratinhos, né? Cada um levando um palitinho de dente, né? Então, os ratinhos são extremamente rápidos, porém, eles só fazem coisas bem pequenininhas. Então, uma coisa compensa a outra. O elefante vai devagarzinho, devagarzinho, mas também leva um monte de coisa. Já na arquitetura RISC, eu preciso de milhares e milhares de ratinhos, né, de instruções. Porém, cada instrução só faz uma coisinha bem pequenininha, bem simples. Porém, elas fazem muito mais rápido, por instrução. Final das contas, na CISC, ela é lenta, né, grandona, mas faz muita coisa dentro de com uma instrução. Ela leva muitos ciclos por uma única instrução. Já na RISC, eu faço uma instrução por ciclo. Porém, eu preciso de muitas e muitas instruções. Ou seja, uma coisa compensa a outra. Então, quem tem arquitetura CISC ama a CISC, quem tem arquitetura RISC ama a RISC. Houve uma briga muito grande no início aí. Quem manteve essa briga por muito tempo foi a Intel e a Apple, né? Onde a Apple investia maciçamente na arquitetura RISC. Até um dos últimos computadores que ela criou na época foi o PowerPC. Porém, a própria Apple sucumbiu à arquitetura CISC, né? E depois ela começou a desenvolver, utilizar, botar nos seus computadores, né, processadores do tipo CISC, né? E aí a arquitetura RISC quase que sumiu, né? Ficou só restrito a alguns computadores pequenininhos, algumas calculadoras, algo desse tipo. Porque, né, na arquitetura RISC ela é mais reduzida, tem menos portas lógicas, né? Tem menos transistores, tem menos portas lógicas, menos transistores, consome menos energia. Então, nos dispositivos, nas pequenas calculadoras, então você bota uma pilhazinha, uma bateria e aí isso dura uma eternidade porque consome pouca energia. Então, hoje em dia, um desses computadores de bolso ganhou muita fama e nós utilizamos eles hoje como celulares. Veja que os nossos smartphones são feitos para fazer muito cálculo com baterias, com pilhas, né? Então eles consomem pouca energia. E aí o problema foi que os celulares começaram a ganhar cada vez mais importância, mais importância, mais importância. E hoje em dia, né, você tem celulares aí que são verdadeiros computadores que jogam, tem jogos aí que demandam bastante qualidade gráfica, né? Celulares com muito poder de processamento e consomem pouca energia. E isso é extremamente importante por quê? Porque hoje em dia, os grandes computadores do mundo, né, a grande maioria ainda é CISC. Ou seja, o que é um supercomputador? É um monte de processadores, né, de computadores ligados em rede. Então, se um processador consome muita energia, imagine aí milhares ou até mesmo milhões de processadores consumindo energia. Então, o consumo de energia é muito alto. Então, o que é que está havendo? O pessoal está migrando do CISC para o RISC. E esses grandes data centers é o que mais pesa justamente energia, porque o pessoal, como são milhares de processadores consumindo energia e emitindo calor, além da energia que eu preciso para alimentar esse monte de processadores, eu também preciso de mais energia para resfriar esses processadores. Nossos computadores hoje estão migrando do CISC para o RISC, não é pelo desempenho, é pelo consumo de energia. A tendência é, daqui a alguns poucos anos, isso já está acontecendo, né? A migração da arquitetura CISC para a arquitetura RISC.
Ok, queridos? Então era isso que eu teria para falar para vocês hoje. Um forte abraço. Nos veremos na próxima aula. Tchau, tchau.